Olá pessoal, tudo bem? Espero que bem. Sou o professor Pedro Henrique e hoje vamos conversar um pouco sobre o advogado, nosso advogado aqui especificamente, tá? Vamos falar um pouco sobre a lei aqui 8.906 de 94. Vamos falar aqui alguns temas referentes a essa ciência jurídica tão importante, né? Os seus direitos específicos no que se refere à nossa CLT neste caso. Ok? Vamos lá, me acompanha aqui, vamos ver os direitos pertinentes aos advogados neste caso. Ó, meus nobres, então, inicialmente, tá? O advogado por si só é um trabalhador autônomo, né? Por si só ele é um trabalhador autônomo. Quando eu presto serviço, eu que sou advogado, eu presto serviço de natureza autônoma. Tá, eu vou prestar serviço hoje para minha faculdade. Eu faço serviço de uma contratação de serviço advocatício nesse caso, né? Nesse caso eu vou lá e faço, eu contrato a pessoa numa relação civil. Ó, vamos entrar com a sua ação. Vou te cobrar um valor para entrar e mais 20%, 30%, 5% do valor da causa. Ok, é uma relação simplesmente civil, não vai ter uma relação empregatícia por si só. Mas a lei aqui, ó, Lei 8.906 de 94, no seu capítulo 5, ele veio e estipulou a possibilidade do advogado empregado. Então, a partir do artigo 18 dessa lei, ele estipulou. Porque nada impede, tá? Eu sei que a sua essência do advogado é você ser um advogado autônomo, mas nada impede que você, por algum motivo, você preste serviço e seja uma carteira assinada, você trabalhe para aquela empresa. É muito comum, às vezes, acontecer isso. Eu trabalhar para uma empresa, ou trabalhar em um escritório de advocacia, nesse caso, contrato assinado. Vou trabalhar, receber férias no terceiro, minha CLT assinada. Nada impede. Esse é o advogado empregado. É o que diz o artigo 18. Diz assim o artigo, ó. A relação de emprego na qualidade de advogado não retira a isenção técnica nem reduz a independência profissional inerente à advocacia. Tá? O advogado empregado não está obrigado à prestação de serviços profissionais de interesse pessoal dos empregadores fora da relação de emprego. Vamos lá então, ó. Inicialmente, o artigo 18 faz uma ressalta. Fala assim, ó, o trabalho do advogado, neste caso, tá, é um contrato especificamente, tá, de trabalho na relação de emprego. Ok, mas não retira dele uma relação de subordinação. Ele é independente profissionalmente. Tá? Não é porque eu trabalho para a empresa que eu sou, por regra geral, vou ter que ser subordinado a fazer o que eles querem. Lógico, eu tenho uma subordinação jurídica, mas é uma subordinação técnica por si só. Não é que o empregador vai falar assim, o empregador fala, ó, Pedro, professor, você é advogado na minha empresa, eu quero que você faça assim, assim, assado no processo. Eu falo, não, eu faço do formato assim, assim, assado. Eu não sou subordinado a ele. Eu tenho uma subordinação jurídica, mas não uma subordinação técnica. Eu tenho uma dependência como advogado neste caso. Tanto que é assim que o advogado não precisa trabalhar pessoalmente para o sujeito. Vamos supor aqui, ó. Vamos supor que eu sou contratado pela FAG para advogar aqui na FAG, na faculdade de FAG. Ok. Neste caso, se eu sou contratado da FAG, eu posso trabalhar, por exemplo, particularmente para o dono da FAG? Até posso. Tá? Mas eu não sou obrigado por si só a trabalhar. O meu contrato de trabalho, minha prestação de serviço é com a FAG e não com o proprietário da FAG por si só. Eu posso até trabalhar para ele, mediante um contrato, os honorários, neste caso, fixado com ele. Veja bem, então, repito, o artigo fala que parágrafo único, ó, o advogado empregado não está obrigado à prestação de serviços profissionais de interesses pessoais do empregado. Ah, no interesse pessoal, vou entrar com uma ação assim pessoal dele. Não, é somente a relação que eu trabalho para a empresa, pessoa jurídica ou para a sociedade de advogados neste caso. Ok? Professor, e o salário? Como é que é feito aqui? Ó? Diz assim, ó, o salário mínimo profissional do advogado será fixado em sentença normativa, salvo ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho neste caso. Então ali, pessoal, ó, em regra geral, o salário do advogado ele vai ser fixado em sentença normativa, tá? Sentença de direito coletivo do trabalho. Mas, na prática, não é assim que acontece. Na prática, quem faz essa fixação do salário é a convenção ou o acordo coletivo da categoria. Então, vamos por aqui, ó, no Paraná temos os advogados júniores, sêniores, executivos, enfim, vários tipos de níveis de advogado. Quando trabalhei lá, muito tempo atrás, eu era advogado, neste caso especificamente, eu era advogado júnior, lá quando eu comecei a trabalhar em um escritório de advocacia. Lá tinha a convenção coletiva aplicada a cliente. Então, no caso, ela tinha na época, lá ganhava
2.000 e poucos reais. Né? Muito tempo atrás, ela ganhava salário como advogado júnior, neste caso, trabalhava lá nessa carga horária, porque na convenção coletiva colocava essa carga horária, esse piso salarial. Hoje em dia está bem maior esse piso salarial, logicamente, tá? Mas o advogado, neste caso, então, tem essa carga horária especificamente, ok? Além disso, jornais de trabalho do advogado, ali ó, a jornada de trabalho do advogado, do empregado, no exercício da profissão, não poderá exceder a duração diária de 4 horas contínuas e de 20 horas semanais, salvo acordo ou convenção coletiva ou em casos de dedicação exclusivas neste caso. Vamos por parte então aqui, pessoal. Um caput diz o seguinte: o advogado, por si só, a sua carga horária vai ser de até 4 horas diárias. Essa é a carga horária do advogado, tá? Então, em regra geral, o trabalhador CLT pode trabalhar até 8 horas, mas o advogado somente 4 horas, salvo se existir uma convenção coletiva, ou um acordo coletivo, ou se existir dedicação exclusiva à empresa. Neste caso, o advogado pode trabalhar mais de 4, 5, 6, 7 ou 8 horas neste caso. Então, se o advogado tiver uma dedicação exclusiva, um acordo coletivo, uma convenção coletiva, neste caso especificamente, ele pode sim, neste caso, trabalhar até mais do que 4 horas. Mas se não tiver essas 3 exceções, só vai trabalhar 4 horas neste caso. Tá? Além disso, para primeiro falar o seguinte, ó, acompanha comigo aqui, por favor, ó, para efeitos desse artigo, considera-se como período de trabalho o tempo em que o advogado estiver à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, né, no seu escritório, em sua atividade externa, tendo de ser reembolsados das despesas feitas com transporte, hospedagens e alimentação. Além disso, para o segundo, as horas trabalhadas que excederem a jornada normal são remuneradas por um adicional não inferior a 100% do valor da hora normal, mesmo havendo o contrato escrito. Para o terceiro, as horas trabalhadas no período das 20 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte são remuneradas com o noturno acrescido adicional de 25%. Vamos lá então, ó. Primeiramente, parágrafo primeiro, tá? O tempo de disposição que o advogado possui. Então, se eu estou lá aguardando ordens, por exemplo, é tempo à disposição. Se eu estou fazendo uma audiência, é tempo trabalhado. Se eu estou indo viajar para fazer audiência, é tempo trabalhado também neste caso. Tudo isso faz parte da jornada de trabalho do advogado. Além disso, tá? O advogado vai receber 100% a mais. Olha que beleza, né? A gente sabe que na prática, né? Na prática não, né? Na CLT, colocou lá que é de 50%, mas o advogado recebe 100% a mais, neste caso, por as horas extras trabalhadas. Além disso, o noturno dele vai das 20 às 5 da manhã e recebe 25% a mais. Então, o noturno do advogado, das 20 às 5 da manhã, recebe 25% a mais. A gente sabe que na CLT, né, é das 22 até as 5 da manhã, com 20% a mais. Mas no caso do advogado, é das 20 às 5, com 25% a mais. Então, o advogado aqui, ó, 4 horas de trabalho, vai receber 100% das horas extras e vai receber 25% adicional noturno neste caso. Um grande benefício aqui para o nosso querido e amado advogado. E além disso, por fim aqui, ó, os honorários sucumbenciais, tá? Nas causas em que houver parte do empregador, ou pessoa for representado por honorários sucumbenciais, são devidos aos advogados empregados. Os honorários sucumbenciais recebidos por advogado empregado, sociedade de advogados, são partilhados entre ele e a empregadora na forma estabelecida em acordo. Vamos lá então, ó. Quem advoga aí, ou quem não advoga ainda, sabe que temos os honorários sucumbenciais. O advogado, por regra geral, recebe 2 vezes, né? Recebe para o advogado particular, então vamos por lá, se eu sou empregado numa empresa, ou sou empregado no escritório de advocacia nesse caso, eu vou receber mensalmente R$2.000, R$3.000, R$4.000 neste caso. Ok. Agora, se nesse caso, né, vou receber R$2.000, R$3.000, R$4.000, eu vou receber de salário neste caso. Mas pode existir os honorários sucumbenciais. O que é isso? A grosso modo, como se fosse uma premiação. Quando você recebe o êxito da sua ação, você consegue ganhar a sua ação, você recebe esse valor a mais. Na justiça do trabalho, né, ele vai de 5% a 15%, são os honorários, né, sucumbenciais que o juiz, magistrado, vai registrar na sentença neste caso. Porque se eu ganhar um processo, como se fosse uma premiação. Vamos por lá, ganhei R$100.000, vou receber R$5.000, 5%, que é o mínimo nesse caso, quando o juiz fixar na sentença. Ele deve fixar na sentença neste caso. Perfeito. Esses honorários sucumbenciais, pessoal,
é direito também do advogado que está empregado. Então, se eu trabalho aqui na FAG, por exemplo, eu vou receber esse valor neste caso. Tá? É meu esse caso. Tá? Muito cliente pergunta assim, esses honorários comerciais é seu ou é meu? Eu falo, é meu. É minha premiação para ganhar o processo. Tá? Eu vou receber os honorários particulares e vou receber também os honorários comerciais para ganhar o processo nesse caso. Além disso, se existir um escritório de advocacia nesse caso, um escritório, trabalhar numa empresa, trabalhar em um escritório de advocacia nesse caso, eu vou receber também? Vou também, tá? Vai ser partilhado entre os advogados, mediante, nesse caso, um acordo estabelecido entre as partes, neste caso. Vai colocar lá, é 2% para fulano, enfim, o advogado empregado, vai colocar ali percentual entre os advogados da empresa por si só. Vamos supor lá que aqui na FAG, na nossa faculdade, tenha 10 advogados, vamos supor. Beleza, vai ser rateado aqui os honorários comerciais entre eles, de acordo com o acordo entre as partes para estabelecer nesse caso. Perfeito? Fechamos aqui. Então vamos aqui para nossa rápida revisão, né? Bate-bola aqui rapidamente aqui, ó. Então, advogado é possível sim trabalhar na forma da CLT por si só, trabalhar como empregado, carteira assinada, férias no terceiro. Beleza. Neste caso, ele vai trabalhar até 4 horas por dia, tá? 4 horas por dia. Neste caso, mediante acordo coletivo ou convenção coletiva, tá? Ou dedicação exclusiva neste caso, perfeito? O nosso querido e amado advogado vai trabalhar até 4 horas por dia, igual eu falei com vocês, ele vai receber também horas extras, que vai ser de 100%. Se passar essas 4 horas, vai receber 100%. Além disso, no turno do advogado é das 20 às 5 da manhã, vai receber 25% a mais nesse caso. E ali, igual que eu falei com vocês, os honorários comerciais também estão divididos com este advogado neste caso. Ok, meus nobres? Fechamos por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Até mais. Tchau, tchau. Bons estudos. Tchau, tchau, pessoal.